Galera, a Marvel criou talvez um dos melhores vilões de todos os tempos em Invasão Secreta. O Gravik é vilão pra bater com Thanos, e eu não tô exagerando. Bora conferir o vídeo e entender pra onde que a Marvel pode ir depois de Invasão Secreta. Pode mudar muita coisa, vamos lá. Trunks, Peter aqui. Galera, precisei fazer esse vídeo aqui sem spoilers depois que eu assisti o terceiro episódio de Invasão Secreta. Na boa, de verdade, galera, essa série é de longe uma das melhores ideias da Marvel pra uma série. Eu diria que até mesmo pra uma saga completa que poderia ter sido desenvolvida desde 2008, quando começou o Sam lá com o filme do Homem de Ferro. Então, se você ainda não viu o terceiro episódio, se você ainda não começou a série, fique comigo nesse vídeo que a gente vai entender melhor como que os Skrulls são importantes no Sam, como que eles podem mudar completamente tudo que a gente entende de Sam até agora. Tudo que a gente sabe sobre esse universo compartilhado da Marvel até agora. Vamos lá, vamos pro vídeo. Bom, quanto à qualidade do terceiro episódio, não tem nem o que dizer. A Marvel tá mantendo a qualidade em todos os episódios. Sabe, o pico de tensão da série só sobe. É surreal como tá passando essa vibe pra gente. Não tem meias palavras, entende? O clima de guerra mundial, sabe, de guerra fria, basicamente, é muito real na série. Não é algo que você pense, não, isso não vai acontecer, você fica o tempo todo, caramba, basta isso aqui para que estoure a Terceira Guerra Mundial, para que a raça humana entre em extinção, entende? O tempo todo você fica tenso achando que alguém vai morrer, ou que alguém vai ser pego por traição, algo do tipo. Eu adoro série que volta e meia você tá acompanhando o cara, a pessoa, de repente você descobre que a pessoa é traidora. Eu não vou falar nada, ok? Mas esse é o tipo de série. Porra, o vilão, galera, o Gravik, o cara dá medo, não dá pra mentir pra ele, na boa. Parece que ele sempre sabe a verdade, tá sempre um passo à frente. Tem plano B pra tudo que tá acontecendo. Parece até que ele foi treinado pelo Nick Fury. Esse clima de espionagem, essa tensão de uma possível Terceira Guerra Mundial é o cenário perfeito pra uma história do Nick Fury. Quem acompanha nos quadrinhos sabe que a Marvel fez todo o dever de casa certinho. Era boa, é uma história que antes a gente nem sabia se precisava. Porque, tipo, no geral, os fãs de quadrinhos queriam ver batalhas épicas, né? Aquelas coisas de super Skrulls pra todo lado, contra super-heróis. O que é maneiro pra caramba, quem é que não gosta disso? Mas, galera, a Marvel fez uma das melhores adaptações da história dela em todos esses anos de UCM com Invasão Secreta. Até porque a adaptação de filmes de super-heróis é sempre menor do que nos quadrinhos por motivos óbvios, né? Lógico. Por isso que às vezes os fãs reclamam. Que as expectativas estão lá em cima e quando não aparece um personagem fazendo a mesma coisa que tava fazendo no quadrinho e aparece fazendo na tela, porra, a galera pira, né? Só que nos quadrinhos são milhares, né? Dezenas de milhares de personagens. Mas no caso de Invasão Secreta, acertaram muito. É a história perfeita pra aquele personagem. Pro Nick Fury, pô, baita agente secreto. E, pô, o terceiro episódio mostrou mais ainda sobre o Talos, a importância que ele tem no Sam como um todo. Se você acha o Nick Fury um cara casca grossa, na boa, ele deve tudo ao Talos. O Talos está presente desde 1995. Ele praticamente ajudou o Nick Fury com a rede de Skrulls dele a conquistar tudo que o Nick Fury conquistou. Eu vou falar disso com mais precisão na análise completa depois desse vídeo aqui. Mas uma coisa é certa, os Skrulls em Invasão Secreta são cerejas do bolo, entende? Você tem muito mais coisa ali em volta disso, orbitando essa trama. É como eu falei no vídeo da análise passada, aliás, sugiro muito que vocês assistam. A Marvel, dessa vez, conseguiu fazer uma adaptação com a essência dos Skrulls, mas ao mesmo tempo trazendo o outro lado deles, né? O lado do bem, sem excluir o papel de vilão deles. Porque nos quadrinhos, ok, eles são vilões, mas a série tá trazendo a essência deles com a parte boa. Tá muito maneiro, sabe? É como eu falei pra vocês na análise passada, no vídeo que eu trouxe pra vocês, na análise completa passada. Aliás, sugiro muito que vocês assistam, porque tá bem detalhado. A Marvel, dessa vez, conseguiu fazer uma adaptação com a essência dos Skrulls, mas ao mesmo tempo trazendo o outro lado deles, o lado do bem, sabe? Sem excluir o papel de vilão deles. Por isso esse terceiro episódio de Invasão Secreta me fez ver a Marvel com outros olhos. A frieza do Gravik nesse episódio supera até o Ultron, que era uma máquina. O Ultron claramente tinha uma frieza de um menino mimado, entende? Mas o Gravik não. O Gravik é um cara perigoso. Ele assusta até mesmo os aliados dele. Os aliados não sabem se... Você fica na dúvida se os aliados vão continuar com ele ou não. Fora isso, ele não é o tipo de vilão que tem paciência pra ouvir discurso. Ele segue o plano sem hesitar. Mesmo que seja pra atropelar alguém muito próximo dele, tá nem aí. Ele tá focado no plano dele e vai até o final. Baita vilãozão. Por isso, se a Marvel for manter esse padrão de vilão daqui pra frente, o futuro do Sam vai ser incrível, cara. Tipo, eu quero muito ver esse vilão sendo espelhado. A personalidade de vilão, vilanesca desse personagem sendo espelhada em outros vilões. Porque vilão é pra isso mesmo, pra tu detestar. Esse tipo de vilão são vilões que você ama detestar, entende? Mas que ao mesmo tempo te dão medo. Não é o tipo de vilão pastelão sem sentido ou propósito. Um cara que nem o Gravik não daria tempo nem pros Vingadores anotarem a placa. Ele traçaria um plano e acabaria com a equipe mais rápido do que o Barão Zemo fez lá em Guerra Civil. Claro, Thanos era assim também, mas pelo fato do Gravik ter uma aparência humana, fica ainda mais próximo da gente. Eu sei, ele é um Skrull, né? Mas tudo na série, pelo menos até agora,
é pé no chão. Tudo acontece num nível que eu e você a gente consegue se imaginar naquela situação. É como o Kevin Feige já tinha dito antes, vai ter núcleos no CM que vão trabalhar mais na Terra, entende? Mais problemas urbanos e tal. E por mais que os Skrulls sejam uma ameaça vinda do espaço, cósmica, o Gravik é um problema político. É um problema que a gente consegue se aproximar ainda mais do que o Titã Louco querendo estalar o dedo lá e acabar com metade do universo, entende? Porque tem mais conexão com o que a gente passa aqui. Ah, Peito, você então não gosta do Thanos? Porra, galera, não foi o que eu disse, entende? O Thanos é um dos melhores vilões, se não o melhor da Marvel até hoje. Mas personagens como o Gravik podem surgir com mais frequência sem precisar criar uma saga inteira de filmes. É um personagem completo. O Kingsley Ben-Adir tá mandando muito bem nesse papel. Enfim, a série tem um elenco incrível, isso eu já falei, né? É um tom casca-grossa demais. Os personagens principais são ótimos. E como sempre, não tem nem o que falar, Samuel Jackson rouba a cena como Nick Fury. Eu não vou dar spoilers aqui, mas no próximo episódio é importante que Nick Fury tem bastante ajuda pra enfrentar os Skrulls, porque sozinho ele não vai dar conta não. Só fica com essa dica aí. Que além de ter que enfrentar o Gravik, pô, que tá casca-grossa demais, ele tem que lidar com problemas dentro de casa. Se é que vocês me entendem. É mais complicado ainda, né? Bom, no final das contas, o Nick Fury é quem criou os Vingadores. Por isso que eu acho que a série vai mostrar mais coisas sobre os planos do Nick Fury. Afinal, ele sempre tem um plano. Isso é que é maneiro do Nick Fury. Os Vingadores, a Saber, Fury, sempre tem um plano. Pra mim, Invasão Secreta já é um divisor de águas no CM. Com a chegada de séries mais sérias, com selo mais 16, né? 16 anos pra cima. E adaptando mais histórias das HQs que possam abordar temas que a gente, né, todo mundo consiga se aproximar. E claro, eu quero que venham mais sagas cósmicas. Pô, o universo Marvel cósmico é incrível. Mas que a Marvel também traga mais Graviks pro Sam. Mais vilões que conseguem ser incríveis com só uma produção. Uma produção. E não é só o Gravik, né? O próprio Alto Evolucionário foi uma surpresa em Guardiões da Galáxia Volume 3. Enfim, como eu sempre falo aqui no canal, galera, não importa qual HQ vão adaptar, não importa qual personagem vão adaptar ou se vão criar personagens novos, o importante é criar uma boa história, sabe? Ter uma história incrível como ponto central e adicionando qualquer elemento que for preciso ao lado dela, ao redor dela. Mas sempre mantendo coesão. Aí sim, aí não importa se vai fazer um filme de comédia no espaço, ou se vai fazer um drama familiar com a feiticeira, não importa. O importante é você ter uma história boa, com personagens vivos, sabe, que você consegue acreditar no que tá vendo. Você fica o tempo todo imerso naquilo que você tá assistindo. E é o que tá acontecendo agora. Eu só consigo, de verdade, ficar animado com o futuro da Marvel. O que eu tô vendo agora tá me hypando demais. Fico muito feliz com isso, cara, porque eu amo a Marvel. Principalmente com as séries que estão pra vir no núcleo urbano. Pô, vai ser maneiro pra caramba, né? Então se você ainda não viu Invasão Secreta, ou só falta o terceiro episódio que saiu hoje, não esquece. Vai lá no Disney Plus e maratona tudo. Depois volta aqui que tem análise completa com spoiler pra vocês. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e ativa o sininho pra você ser avisado, porque a análise tá muito completa. Você precisa assistir essa análise. Você vai bolar com o que eu tô trazendo aqui pra vocês. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!